Já são 4 os integrantes da comitiva do presidente Jair Bolsonaro que tiveram a confirmação da infecção com o coronavírus. Assim, sobe para 12 o número de pessoas que contraíram a doença e estiveram na comitiva com o presidente, entre eles parlamentares. O estado de São Paulo é o que tem o maior número de casos, seguido pelo Rio de Janeiro. E em entrevista a Bandeirantes, o médico infectologista Marcos Boulos, do Hospital das Clínicas, ressaltou que para conter o avanço da doença é importante seguir as ordens das autoridades. A China fechou uma cidade do tamanho de São Paulo. Por quê? Existe uma organização social na China em que todas as pessoas obedecem o que é demandado pelo governo. Então, fique em casa, eles ficam em casa. Hoje, por acaso, de manhã eu estava na praia, no Guarujá, lotada a praia. Não é só não estar de férias, como a recomendação é não ficar em coletividade. A Rádio Bandeirantes ouviu também a pesquisadora do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Esther Sabino. E ela explicou que, com o tempo, todo vírus sofre mutação. Com o coronavírus não é diferente. Por isso, ela, que trabalhou na identificação do genoma do Covid-19, ou do Covid-19, como queiram, diz que é possível determinar a origem da contaminação de alguns pacientes. Todo mês a gente espera que tenha uma mutação, ele tem 30 mil pares de base, e acontece uma a cada mês. Então as pessoas vão ficando com vírus diferentes, porque essa mutação ocorre em pontos diferentes, ela é aleatória, acontece ao acaso. Então, por isso que se uma pessoa transmite para muitas pessoas, todos aqueles que recebeu daquela pessoa vai ter aquele pontinho igual. Então, você sabe, consegue ligar o caminho da onde o vírus foi caminhando. Bom, vamos conversar agora com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares. Secretário, uma dúvida que nos acometeu já quando o governo do Estado anunciou a suspensão para o dia 23, que é segunda-feira, da próxima semana. Se é tão urgente assim, por que não já a partir de hoje? Porque as decisões estão sendo tomadas para ontem. Por que só segunda-feira que vem? Bom dia, secretário. O secretário Rocieli Soares vai conversar agora conosco no Jornal da Bandeirante Gente. Secretário, está ouvindo? Oi. Eu já tinha começado. Sim. Oi. Estão me ouvindo? Perfeitamente agora. Obrigado. Agora então tá bom. Então, eu ouvi a pergunta assim, por que começar no dia 23 e não agora a suspensão? Na verdade, é um ponto muito importante. A experiência em outros lugares tem mostrado que se você virar a chave do dia para a noite sem ter onde a família deixar organizado as crianças, pode ser pior, por exemplo, para aqueles que têm um risco maior de contração do vírus. E de uma letalidade maior, que são, por exemplo, aqueles da terceira idade. Então, dar um tempo para que as escolas se organizem, mas especialmente para que as famílias se organizem, é fundamental. E por isso que foi feito gradativamente. Esta semana, o aluno não recebe mais falta, não tem novas matérias, novos conteúdos. Vai se trabalhar a prevenção ao coronavírus e algum reforço escolar. Então, se a família diz, não, eu já resolvi, eu tenho com quem deixar meu filho e não quero que ele vá essa semana, sem problema, não vai ter falta, não terá prejuízo algum, e muitas a gente já imagina e orienta que à medida que resolver, já não vá para a escola antecipando esse movimento. Secretário, Rafael, bom dia. Como é que vocês estão fazendo, o senhor e o secretário Bruno Caetano, para elaborar uma proposta ou uma saída para as crianças que precisam se alimentar nas escolas, na rede pública? Porque a gente sabe que não é a maioria, felizmente, mas tem criança que só se alimenta em determinado momento da merenda que a escola oferece, né? O que é que vocês vão fazer? Rafael, essa é uma pergunta muito importante, é uma preocupação que nós temos. Como que a gente continua contribuindo com o complemento nutricional, né? A escola nunca é 100%, inclusive o conceito é de complementação nutricional, mas é um tema que, por exemplo, as crianças jovens que são ligadas a famílias que estão no programa Bolsa Família, porque estão
num nível de pobreza que não lhes permite ter o que comer muitas vezes, o mínimo, né? Esta é uma preocupação. Durante a semana a gente deve fechar aqui alguns pontos de possibilidade, especialmente para atendimento aos mais vulneráveis, que é a nossa maior preocupação. Até quinta-feira esperamos anunciar como será. Secretário, em vários locais, vários estados, aqui no Distrito Federal, a suspensão das aulas, que foi decretada de 5 dias, foi ampliada ontem para mais 15 dias, portanto, seguem suspensas as aulas aqui. Enfim, o senhor já explicou o cuidado, né, de fazer com que as famílias, sobretudo as famílias, se preparem para este momento e tal, mas o risco não é muito grande não, porque a principal recomendação das autoridades no mundo inteiro é evitar aglomeração, evitar o contato, né, o contato físico. E as crianças nas escolas, os alunos de uma maneira geral, enfim, estão ali sempre muito próximos, né, muito ligados fisicamente uns aos outros. Não é uma temeridade, não, hein, secretário? Cláudio, é uma preocupação, sim, grande, tanto que tomamos a atitude da suspensão. A gradatividade, ela foi importante, porque também não adianta tirar a criança da escola e colocar junto com o vô e com a avó. Tem o risco do vô e da avó, por exemplo, contrair o vírus com maior possibilidade e com um risco de letalidade ainda maior. Então, dar um tempo para a organização, mas ao mesmo tempo já ir esvaziando as escolas. Hoje isso, nós já temos muito menos alunos já. Mas isso partindo da suspeita de que a criança ou o jovem já tenha o vírus, né? O risco é que o vírus se espalha com tal rapidez. O risco é que na escola, durante esta semana, eles acabem contaminados. E aí sim a coisa fica muito pior. É essa avaliação que eu gostaria de saber se o governo fez. Não, o governo tem estudado isso, especialmente a equipe da área da saúde aqui, que tem conduzido muito bem. Aqui nós temos uma coordenação específica de infectologistas que tem trabalhado, especialistas em epidemias e tal. Lógico, essa foi uma consideração, inclusive na discussão com o ministro Mandetta no final da semana passada, na sexta-feira, quando anunciamos. O risco será menor para os grupos de riscos nessa modalidade, considerando que a gente vai ter muito menos alunos. De hoje para amanhã, nós entendemos que nós vamos ter muito poucos alunos. Vamos ter quem? Especialmente ainda quem tem grupo de risco alimentar, por exemplo, que vai ir para a escola por conta da merenda e tal, provavelmente ainda tenha um grupo maior. Mas todos os demais a gente acredita que já vai ter diminuído muito o número de alunos na escola, diminuindo ainda assim o risco que esses jovens possam contrair. Secretário, qual é a recomendação para as escolas que receberem crianças com sintomas de gripe, né? O que os professores, o que os diretores de ensino estão recomendados a fazer nesses casos, hein? Olha, nesse momento a gente está seguindo a mesma orientação da área da saúde, né? Se tiver com sintomas de gripe, o ideal é já orientar a família para não permanecer com a criança na escola, porque poderá ser, né? Não necessariamente seja, mas poderia, em tese, ser. Como a gente já está fazendo a dispensa dos alunos, a ideia é que a escola converse com a família para que ele já permaneça na residência e que procure a unidade básica de saúde por caso haja uma suspeita, caso eles tenham os sintomas, que se busque a unidade básica de saúde que vai dar o encaminhamento correto para essa família. Secretário, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, vai ser um tempo que a gente ainda não sabe qual das crianças em casa e os pais sabem como é complicada essa época, porque não é uma época de férias, como muito bem o Rafael falou aqui na abertura do programa, não é para ir para aglomeração, não é para ir para piscina, praia, é para ficar em casa, não é? Então, criançada durante tempo indeterminado em casa não é fácil. Seria melhor se houvesse um plano de estudos, não é? Até para os pais poderem ali cobrar e dar algum tipo de atividade para as crianças durante esse período e manter pelo menos uma semi-normalidade. As escolas têm essa preocupação e têm condição de fazer isso? Bom, temos isso também com assim, muita clareza, né? Não é um período de férias, não é para ficar, porque o menino está em casa, então fica todo o tempo saindo, enfim, não é esse o objetivo, né?
senão não estaríamos igualmente protegendo, estaríamos trazendo um prejuízo na educação. Então essa orientação é importante e vamos tentar dar. Nós hoje não temos condição de dizer, afirmar que conseguimos trabalhar com educação à distância para todos os jovens com a qualidade que se quer, né? Ainda mais na rede pública. Estamos trabalhando para fechar um software que vai ter patrocínio de internet, ou seja, se o jovem for olhar uma aula, for acessar um conteúdo naquele software específico, vai ter patrocínio, ou seja, mesmo que ele seja um menino mais pobre, que não tem internet própria, nós vamos pagar aquela internet para aquele site, para aquele aplicativo específico. Isso fará com que a gente consiga enviar conteúdos, e aí a nossa ideia é ter uma comunicação constante pelos meios que nós já temos com os pais para ir avisando dos conteúdos disponíveis, aconselhando do tipo de atividade, desde por exemplo, uma leitura básica, mesmo o pai que tem uma criança não alfabetizada, tem atividades lúdicas que podem ser incentivadas com as crianças para que elas continuem em algum processo de aprendizagem, ainda que não seja ideal. Secretário Rocieli Soares, dependendo do tempo de paralisação, há datas para reposição das aulas perdidas? Essa é uma pergunta muito importante. Nós não temos ainda uma previsão de tempo. Assim, é um erro pensar que se fala em 5, em 15, em 20 e 30. Pode ser este prazo, mas pode ser um prazo ainda muito maior. É preciso deixar muito claro que dependeremos das autoridades da saúde dizer quando poderemos voltar ao funcionamento das escolas. E a partir deste momento eu consigo afirmar ou não se é possível concluir o calendário dentro do ano letivo ainda. Não sendo possível, como é que fica? Bom, nós temos várias possibilidades e o Conselho Estadual, inclusive, vai trabalhar numa normativa que deve ser homologada por mim na quarta-feira. Por exemplo, garantir que o tempo seja relativizado no número de dias, mas garantido o número de horas mínimos. Isso fará uma diferença grande. Hoje, um número de horas mínimos é de 800 horas e em 200 dias letivos. Nós hoje fazemos já 1.000 horas. Podemos garantir o mínimo com 800 horas, talvez permitindo, em forma de exceção absoluta neste ano, dependendo do nível de tempo que nós tivemos a recuperar, diminuir alguns dias letivos, mas garantindo as 800 horas mínimas. Uma parte ser feito por EAD. EAD não só por tecnologia, pode ser trabalhado por usos de envios de materiais, por exemplo, para atividades dos alunos. Recuperação em sábados, dependerá de quantos sábados teremos. E assim por diante, tem muitas possibilidades que estamos estudando, mas sempre vai depender quantos dias ficamos parados, quantos dias precisaremos recuperar. Secretário, o senhor está se referindo, é claro, à escola pública, né? Eu gostaria de saber, e a escola privada? Quer dizer, há muitas escolas particulares em São Paulo, são milhares e milhares de alunos, tem sido feita alguma articulação no sentido de fazer coincidir ou de levá-las a também seguir a orientação do governo em relação ao coronavírus? Sem dúvida, nós estamos trabalhando muito em conjunto com a União dos Dirigentes Municipais do Estado, com a presidente daqui de São Paulo, a Márcia. Estamos trabalhando muito com o Augusto, que é o presidente do Sindicato das Escolas Particulares, que tem nos ajudado tanto a comunicar e tentar aproximar ao máximo as soluções, e também com o nosso Conselho Estadual, com a Prefeitura de São Paulo, com outras instituições, inclusive. Mas aqui é importante, as escolas particulares, muitas delas já estão se organizando para fazer o EAD. Vou dar um exemplo, escolas de ensino médio podem já, pela regra nacional, fazer 20% do ensino médio com EAD. E é mais fácil de uma escola particular resolver esse problema, logicamente, né? Na escola pública será mais desafiador. Tem a falta de aparelhos, falta de internet, falta de uma série de problemas. Em geral, o aluno que está na rede privada tem mais condições de conseguir resolver isso com a própria rede e com a própria escola. A escola tem mais condições, inclusive, de fazer o acompanhamento. Transporte escolar também para, secretário? Transporte escolar também para, né? Não tem, inclusive não posso nem pagar se o ano letivo não estiver em funcionamento, né? Isso é bem importante, né? Determinados serviços serão continuados,
mas depende muito da característica, porque senão poderia caracterizar pagamento indevido, inclusive. Agradecemos o secretário Rocieli Soares da Educação. Vamos nos manter em contato, porque certamente mais alguns dias ou mais algumas horas vem mais novidade por aí, né, secretário? Sem dúvida, nós pedimos tranquilidade a toda a sociedade. Todos os dias nós vamos estar comunicando o que for necessário para a comunidade paulista, para a sociedade paulista, e estamos à disposição do Jornal Gente, sempre que for necessário, estarei à disposição para entrarmos e falarmos sobre os desafios e sobre as novas mensagens que eventualmente precisemos passar para todos, não só para os nossos colaboradores, mas também para os pais, especialmente os nossos estudantes. Bom dia. Bom dia a todos.